Nessa edição, a entrevista é sobre o sistema aquífero da Amazônia, um grande patrimônio brasileiro. E a reportagem da semana revela como o trabalho intermitente atinge o engenheiro. Assista agora a sessão no ponto. O grande desafio da engenharia, de seus profissionais e entidades representativas, é contribuir com o desenvolvimento do país e a melhoria das condições de vida da população. Neste momento, não só de enormes dificuldades econômicas, mas também de turbulência política, precisamos manter o foco na necessidade de sair da crise e avançar. E para a engenharia, isso deve ser feito a partir de um projeto que vise o crescimento econômico de forma sustentável, com preservação ambiental, distribuição de renda, valorização do trabalho e, claro, fortalecimento da democracia. Para garantir essas premissas, acreditamos ser necessário que se tomem medidas que estimulem a produção e geração de empregos. Começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Estamos na série do Encontro Ambiental de São Paulo, que ocorreu entre os dias 27 e 28 de abril e é uma realização dos Sindicatos de Engenheiros no Estado de São Paulo. Está em sua 8ª edição este evento e também tem o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros. Objetivo: debater desenvolvimento e sustentabilidade. E tivemos o patrocínio da Congás, do Grupo Sendler, da Mútua SP, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia, e também da Sabesp. Bom, vamos falar agora com Francisco Matos de Abreu, que é geólogo do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, que trouxe um tema interessante, falou sobre o sistema aquífero da Grande Amazônia. Francisco, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado, Fábio. O prazer também é meu. Francisco, para quem não teve a oportunidade de acompanhar a íntegra da sua fala, qual que foi a centralidade do tema? Por que você escolheu esse assunto para tratar no encontro ambiental? Olha só, Fábio, o que aconteceu foi o seguinte: o engenheiro Garcês me fez um convite, ele leu um trabalho que eu publiquei numa revista, em uma entrevista que saiu na televisão, justamente que eu falava sobre o sistema aquífero Grande Amazônia. O que é o sistema aquífero Grande Amazônia? É um grande reservatório de água em subsuperfície, quer dizer, ninguém vê, a exemplo do aquífero Guarani, que é tão comentado, tão falado aqui. E a universidade vem estudando esse sistema aquífero, esse grande depósito subterrâneo, já há algum tempo, e chegou a números realmente muito expressivos. Então, você tem uma ideia, o aquífero Guarani é dito que tem 40 mil quilômetros cúbicos de água. Esse sistema aquífero Grande Amazônia tem 162 mil, ou seja, é 4 vezes mais o tamanho do Guarani. E ele tem uma importância crucial, não apenas pela sua existência, mas porque ele está no contexto do que a gente chama do grande ciclo hidrológico da Amazônia. E esse sistema aquífero que a gente chama na intimidade de saga, ele representa aproximadamente 81% das águas, tá, que estão no contexto do ciclo hidrológico da Amazônia como um todo. Então, essa é a grande importância. Então, ele é uma reserva estratégica, tá, para poder manter funcionando todo esse grande sistema hidrológico da Amazônia brasileira e da Amazônia sul-americana como um todo. Professor, qual que é a importância de se estudar os aquíferos? Bom, a primeira coisa é o seguinte: o aquífero ele é, na verdade, um fator de sustentação do ciclo como um todo, do ciclo hidrológico. E do ciclo hidrológico depende o regime de chuvas e, como decorrência econômica, você tem, por exemplo, todo o PIB agrícola brasileiro é fundamentado, tem como base esse regime de chuva que vem no contexto do ciclo hidrológico. Então, olha, se você pensar nesse balanço do qual faz parte o sistema aquífero Grande Amazônia, o SAGA, nós transferimos para o resto do Brasil, para o restante do Brasil, o número expressivo de 8
quatrilhões, é um número com tanto zero que não dá nem para a gente escrever, 8 quatrilhões de litros de água por ano são transferidos da Amazônia para o centro-sul do Brasil. Isso sustenta o PIB agrícola nacional, 70% do enchimento das barragens que produzem energia elétrica e, além disso, você transfere também calor, etc., que dá sustentação à questão ambiental. Quer dizer, há uma importância não só para a Amazônia, mas para o país como um todo e, de certa forma, para a humanidade, porque isso está no contexto da questão climática do continente sul-americano e, por extensão, do mundo como um todo. Então, você poder saber a importância relativa que tem cada um dessas partes que sustentam o ciclo hidrológico é muito importante. E os aquíferos, eles são a parte fundamental do funcionamento desse ciclo. Esses aquíferos, tanto o Guarani, que é muito famoso, e o Saga, que você já nos demonstrou aqui que ele é muito maior, eles sofrem ameaças em relação ao desmatamento, em relação à questão do índice de chuvas que tem. O que os ameaça? No momento, eu diria assim, o Guarani é muito mais susceptível à ameaça do que o Saga. Tá. Você tem a Amazônia tem 37 milhões de pessoas que estão lá, e se você coloca isso relativamente 7 a 8% da população brasileira, a maior densidade populacional está aqui no Sudeste, principalmente no Sudeste. Então, a própria ocupação humana do espaço físico, ela traz problemas com a poluição, a ocupação territorial, a construção da cidade, o crescimento da cidade, as atividades agrícolas. Então, terminam construindo agravos sobre os aquíferos, na medida em que a infiltração da água, no momento que a água se infiltra, que é o primeiro passo para você constituir o sistema aquífero, ela pode carrear nesse movimento tanto a chuva, que você já pode ter uma chuva já com problemas, né, de contaminação atmosférica, etc., mas principalmente aquele que está no solo, você pode carregar para a subsuperfície uma série de insumos que você não gostaria que tivesse colocado lá, metais pesados, elementos de poluição, tudo isso. Então, por exemplo, no caso do Guarani, ele é muito mais sensível a esse tipo de ameaça, que na verdade não é mais ameaça, é realidade em algumas situações. Já no caso do Saga, em função das ocupações econômicas, da questão do próprio espaço territorial, hoje essa ameaça é muito menor. Mas o desmatamento, que é uma coisa presente na Amazônia, você tem uma ideia, hoje nós estamos chegando a 18% do território da Amazônia que foi desmatado. Então isso pode ter implicações, não num futuro tão longe, mas tão próximo da gente, sobre a questão de recarga. E isso, no momento que você tem problema com a recarga, você tem problema com o ciclo como um todo. O que é a recarga? A recarga é o aporte de nova água que chega no sistema, tá. Você retira, ele drena. Ou seja, está saindo mais faltando menos. Faltando menos. E, pior, a qualidade do que está chegando compromete essa qualidade ambiental que era tão boa no começo. Então, esses são os agravos principais que a gente teria que destacar na situação que a gente vive hoje. Como eu disse, ela é muito mais presente, muito mais séria, aonde você tem essas atividades todas que eu me reportei, que é o caso do Sudeste, e diferentemente da Amazônia, que ainda só começa esse tipo de ameaça. Professor, o Brasil é naturalmente privilegiado em relação à abundância de água doce. Sim. Como é que é a sua avaliação em relação aos cuidados que nós estamos tendo com esse patrimônio? Avançou? Precisa avançar mais? E o que é preciso? Primeiro número, né? A gente hoje fala em qualquer coisa entre 18% e 20% da água doce disponível no mundo. Então, isso estaria... nós somos detentores desse imenso patrimônio. Eu diria que o que nos falta inicialmente é consciência da sociedade do significado desse patrimônio. Essa é a primeira coisa que a gente tem que alertar a sociedade, porque a gente pensa a água, mas não pensa nos problemas que ameaçam. A gente acha que a água está ali, sempre teve, sempre terá, e que a gente pode dispor do jeito que a gente quiser, e não é bem assim. Então, vocês tiveram em São Paulo recentemente um problema de racionamento, etc., por escassez. Então, essa questão da escassez, que a gente chama de eventos extremos,
ela está factível de aparecer, de acontecer em várias outras regiões. Então a primeira questão é de conscientizar as pessoas para a importância da água em si e da manutenção dos mananciais, seja de superfície, seja de subsuperfície, para a nossa sustentabilidade ambiental. Então a questão da sustentabilidade, que é uma palavra que está tão na moda, ela tem que se expressar em ações na sociedade. E a água talvez seja um excelente começo, porque a água é vida, 75% do nosso corpo é água, então você não pode prescindir em absoluto da água. Então, ter consciência, tomar consciência dessa importância, a sociedade precisa ter elementos para poder entender melhor como é que isso funciona. Estamos na 8ª edição do Encontro Ambiental de São Paulo, gravando uma série de entrevistas com os palestrantes que vieram à sede do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo nos dias 27 e 28 de abril para debater sustentabilidade e também desenvolvimento. No próximo bloco, a gente volta com mais assuntos. Não saia daí! Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, conversando com Francisco Matos de Abreu. Professor Francisco, você convive aí no meio acadêmico, né, e que também recepciona diversos estudantes que estão aí vocacionados a irem para a linha de pesquisa, na área geológica, a terem o tema sustentabilidade aí como uma bandeira de vida. No Encontro Ambiental de São Paulo, nós também tivemos vários ônibus de estudantes de diversas partes do estado chegando para debater sustentabilidade. Você é otimista em relação às gerações futuras, os próximos profissionais, em relação ao desenvolvimento disso que você lá no bloco provocou? Você falou, a sustentabilidade é muito falada, mas tem que ser mais praticada. O presidente Murilo, na sua fala, justamente falou sobre a participação da juventude. Então, eu penso que é muitíssimo importante que a gente envolva a juventude do país nessas questões que são prementes para o futuro da sociedade brasileira, para a sociedade mundial. Então, se os jovens não tiverem participação, primeiro, se eles não tiverem a conscientização dessas questões, eles certamente não vão ter uma atitude no futuro que possa justamente nos trazer mais tranquilidade com aquilo que vai acontecer nos dias que vão vir. Então, o envolvimento dos estudantes e da juventude, por extensão, eu acho que é algo que tem que acontecer em todos os eventos como esse, que é feito pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. E como você falou, que vários ônibus vindo de várias partes para participar do evento, isso mostra que nós temos que ter capilaridade na sociedade como um todo. Então, no momento que você traz alguém de uma cidade mais próxima para participar do evento, ele leva de volta para o lugar de onde ele veio uma mensagem que pode ser difundida, que pode ser estendida para o ambiente que ele vive. Então, com os meios de comunicação modernos que a gente tem hoje, com as tecnologias de informação e comunicação, onde a comunicação é instantânea e que tem um poder de multiplicação muito grande, eu acho que os jovens têm um importante papel a jogar nisso. Então eu sou muito otimista com a relação da juventude, com a participação da juventude em eventos dessa expressão como esse, o Eco São Paulo. Professor, quando da fala do presidente Murilo Pinheiro, da Federação Nacional dos Engenheiros, do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, e quando ele citou a questão da juventude, ele citou o Núcleo Jovem Engenheiro,
que é um departamento aqui do CESP, existe esse departamento também em âmbito nacional pela Federação Nacional dos Engenheiros, e ele até conclamou os jovens engenheiros a participarem, enfim, se engajarem na luta do núcleo, e o núcleo tem um compromisso com a sustentabilidade. Onde eu quero chegar com a pergunta é o seguinte: essas instituições de classe, como esse sindicato, são bons meios de inserir o jovem profissional nessa temática, ou seja, nessa bandeira, doutriná-lo no melhor dos sentidos, para falar, olha, no melhor do sentido. olha como o mundo está se caminhando, se engaje nesse assunto também? Olha, eu acho que merece parabéns e aplauso essa iniciativa de criar um departamento jovem, tá? E às vezes, não só o jovem engenheiro, não só o jovem profissional, mas aquele que ainda está nas faculdades, ou que estão nas faculdades, e também aqueles que vão chegar. Eu acho que a gente tem que envolver a sociedade como um todo. E essa iniciativa de você criar esse ambiente especificamente voltado para um determinado segmento da sociedade, que eu volto a enfatizar, que tem um poder multiplicador muito grande, exatamente pelo uso das mídias hoje que estão disponíveis. Então, eu acho que tem uma possibilidade de multiplicação das boas mensagens que são colocadas nesse tipo de evento e que certamente vão ter uma propagação muito mais fácil pela maneira como os jovens transmitem essas questões. Então, eu acho que o envolvimento e a criação desses ambientes típicos, propícios para que essas ideias possam ser propagadas, como eu disse, merece aplauso. Então, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo está de parabéns por ter comandado, inclusive em nível nacional, justamente a criação desses espaços de discussão e de propagação das boas ideias. Professor, o que faz o Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará? Em que áreas ele atua? O Instituto de Geociência é, na Universidade Federal do Pará, uma das unidades mais importantes. Ele tem uma história muito bonita. Ele hoje tem os melhores cursos da universidade, as melhores classificações do esquema da CAPES estão dentro do Instituto de Geociência, no acompanhamento dos nossos cursos de graduação. E ele trabalha não só na área da geologia especificamente, mas em todas as outras áreas da geociência, na geofísica, na meteorologia, na oceanografia. Então ele trabalha no elenco das geociências, que é justamente a sustentação. Quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, você fala do meio físico, do meio biótico e do meio antrópico. Nós cuidamos do meio físico. Então, no Instituto de Geociência, nós trabalhamos com o meio físico, que é determinante para o funcionamento dos outros dois meios, tanto do meio antrópico como do meio biológico. O antrópico, que é o homem, é o que mais bagunça. Isso, né, justamente, o homem é o que faz muita confusão. É o que faz muita confusão. Então, essa relação simbiótica, que a gente não tem como escapar, então nós entendemos dos processos do meio físico, que são determinantes para os outros. Então, o Instituto de Geociências na Universidade Federal do Pará tem um papel muito importante, principalmente no ambiente em que nós estamos instalados, que é a Amazônia. É um ambiente extremamente sensível, do qual a gente conhece ainda muito pouco, não sabe os tipos de respostas que esse ambiente poderá colocar para a gente em função de todas as agressões que nós estamos fazendo. Muitas delas por força do desenvolvimento, que são imperativas das questões de desenvolvimento, mas outras que a gente podia diminuir, que a gente podia certamente minorar, e o que a gente não tem feito. E que só é possível fazer com o envolvimento da sociedade e com a junção da ciência e da tecnologia é que a gente pode explorar economicamente todos os recursos e esse patrimônio que nos foi dado, mas de forma sustentável, de forma responsável. Professora, nosso objetivo aqui foi falar um pouquinho do tema que você veio nos trazer, conhecer o Instituto de Geociências e, claro, enaltecer a bandeira da sustentabilidade e essa sustentabilidade que acontece, não aquela que a gente só fala, que acha bonito, o tal do marketing verde, né? Eu vou plantar 3 mudas ali, sendo que eu minha consciência. Isso, impactei ambientalmente zilhões de vezes mais e vou posar para uma foto. Eu acho que nós estamos aqui falando de sustentabilidade efetiva. Esse foi o nosso objetivo. Infelizmente, nosso tempo é escasso. Mas eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais.
para passar alguma mensagem e talvez alguma informação que as nossas perguntas não contemplaram, fica à vontade, viu? Bom, eu queria me referir à juventude, como foi o caso do presidente Murilo. Eu acho que nós, que ganhamos muito mais experiência, o tempo nos deu essa experiência, de ter essa oportunidade nesses eventos de poder partilhar com a juventude a nossa experiência e poder dizer a eles que nós vamos passar essas bandeiras para eles e que eles têm a responsabilidade futura de poder pugnar para que essas boas ideias, esses bons exemplos que a gente vem dando através da nossa participação cidadã, ela possa chegar à sociedade de forma muito mais ampla e que eles tenham, como nós tivemos, o compromisso de promover uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais sustentável, acima de tudo, mais sustentável. Que a gente possa construir um futuro que possa trazer esperanças para todos nós, principalmente num país tão bonito como o Brasil, um país que a gente vive e que tem todas as oportunidades, e que deve ter todas as oportunidades para que a gente tenha uma vida mais feliz. Professor, obrigado pela presença. Viu? Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa. O Jornal do Engenheiro na TV está participando da cobertura especial do Encontro Ambiental de São Paulo, que aconteceu nos dias 27 e 28 de abril, para debater sustentabilidade e desenvolvimento. O Eco São Paulo começou despretensiosamente, mas com bastante vocação para o debate lá no Vale do Paraíba, mais precisamente na cidade de Taubaté. E de lá para avançar para o estado inteiro, unindo os engenheiros do estado inteiro, foi um passo. Atualmente está na sua 8ª edição e você pode ter mais informações do que aconteceu neste evento por meio do nosso site. Lá você vai acompanhar a cobertura jornalística feita pelo Departamento de Imprensa do CESP e da FNE. Esta edição televisiva não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação, o desenvolvimento e, claro, a sustentabilidade. Um forte abraço e até breve! Uma das principais mudanças na legislação feita pelo projeto de reforma trabalhista é a regulamentação do trabalho intermitente. E a gente vai regulamentar, na verdade, o exercício da atividade do bico. Então, aquele empregado que só recebe pelo trabalho que efetivamente faz, na verdade, ele vai ter uma situação regulamentada. Trabalhou, recebeu. Não trabalhou, está só esperando o empregador chamar, não recebe. Essa alteração pode atingir todo tipo de trabalhador, inclusive o engenheiro. Afronta, né, a dignidade do profissional, todo profissional liberal aí, porque ele vai receber por hora. E, na verdade, esses profissionais, eles desenvolvem um trabalho de expertise, de técnica, né? E não é mecânico, né? Você não pode remunerar pela mão de obra, e sim pelo desenvolvimento técnico que é colocado e a responsabilidade que é colocada naquele trabalho. José Marques Póvoa é engenheiro químico e trabalhou durante 35 anos na mesma empresa. Ele acredita que a relação diária que manteve com a instituição ajudou ao desenvolvimento profissional, diferente do trabalho intermitente, que pode gerar instabilidade emocional e financeira. O trabalho intermitente exige uma organização, não só financeira, mas também do tipo de trabalho que ele vai ser capaz de resolver. Então, muitas vezes, um trabalho intermitente, o primeiro, às vezes, não tem nada a ver com o segundo. Às vezes, a forma, o projeto é um outro, e ele tem que se adequar muito rapidamente a essa nova vida. Já existem países como a Itália e Portugal que adotam um sistema, porém as regras no Brasil não seguem o mesmo modelo. Nesses países, além de algumas outras pequenas diferenças em relação à regulamentação do trabalho intermitente, os trabalhadores eles recebem contraprestação pelo período de espera, né? Claro que é um pouco diferente do pagamento do valor recebido pelo efetivo trabalho, mas a gente tem umas situações um pouquinho diferentes, sim. Para a advogada e doutora em Direito do Trabalho, Cristina Olmos, é preciso estudar mais as reformas trabalhistas propostas pelo governo. A gente não pode, para resolver um problema econômico e talvez até político,
retirar dos trabalhadores os direitos que lhes são garantidos e que foram conquistados de maneira árdua. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.